Sala do povo, sala do povo, sala do povo, sala do povo. Bom, primeiramente, a filha de um chinês que vive em Feira de Santana diz estar preocupada com a epidemia de coronavírus. A reportagem é de Paulo José. Muito bem, meu caro Dildo Coutinho, amigos ligados no programa Acorda Cidade. O mundo está em alerta para o novo vírus que até esta quinta-feira causou 132 mortes e teve 5.974 casos confirmados só na China continental. Aqui em Feira de Santana, a nossa reportagem esteve no Feiraguai, onde tem aproximadamente 20 chineses trabalhando naquele entreposto comercial. E conversamos com Sami Yan, que é filha de chineses. Ela disse que está acompanhando toda essa situação na China através das redes sociais e está muito preocupada. Então eu venho acompanhando através de internet, de notícias e de redes sociais, como por exemplo Facebook, Instagram e outras redes sociais chinesas também. Você tem familiares na China? Sim, meus pais, meus avós, entre outros amigos também. Está fazendo contato sempre com eles? Até que sim, porque como é um problema grave, tem que avisar a galera de fazer boas prevenções, por exemplo, usar máscaras e lavar as mãos. Agora, como você se sente sobre este assunto? Você aqui, seus familiares lá na China? Bem preocupada, sem pensar duas vezes. Como é um problema grave, e muitas vezes tem gente que acha que é boate, que é mentira, mas realmente está sendo um problema cada vez maior e grave. Pessoas mais velhas pode achar que é boato, que não querem acreditar. Então é bom falar que é uma notícia verdadeira, que não é fake news, e tomar várias prevenções. Agora, os seus familiares estão bem, você falou, já deu essa tranquilidade, mas estão bem em que aspecto, por exemplo? Já sabendo mais ou menos da notícia, tomando conta, assim, porque como uma família é grande, cada um vai passando para o outro. Então, ninguém por enquanto está doente, assim, espero que acabe logo, e é isso. Eles te falaram como está o clima na China, como eles estão se sentindo diante dessa situação? Para falar a verdade, uma parte da população que são meio radicais, estão querendo expulsar aqueles que estão doentes na China e ir para outros lugares, o que eu acho muito injusto, porque é uma situação que é nacional, todo mundo deveria defender, prevenir e acabar com a doença logo, e não excluir os que estão doentes. Para mim, isso daqui é um ato muito injusto e egoísta. O que você espera que seja feito sobre a epidemia do coronavírus, especialmente na China? Claro, em primeiro lugar, prevenções e segundo, análise, experiências, para depois combater logo. Então existe essa preocupação, né? Claro que existe, claro que existe. E como é que está esse contato de vocês, chineses, aqui no Feiraguai? Feiraguai, eu acho, para comunicar com os familiares é mais em questão de celular, internet, aplicativos, redes sociais. Vocês aqui falam muito sobre esse vírus, esse coronavírus aqui no Feiraguai? Sim. Como a gente recebeu a notícia de vez, vimos pela internet, a gente já foi logo avisando para os amigos familiares que estão bem longe, lá no outro lado do mundo. Já o presidente da Associação de Vendedores Ambulantes do Feiraguai, Valdir Sobral, segundo ele, não existe tanta preocupação com relação a esse vírus ainda em Feira de Santana. A gente está vendo aí toda a movimentação nos jornais, nas redes sociais, mas graças a Deus acho que até o Brasil da gente agora não tem nada constatado pelo Brasil. Lógico que a gente está se tratando dessa coronavírus, nós todos temos que se cuidar relacionado à rodoviária, aeroportos, lugar que há um grande fluxo de pessoas, não deixe da gente estar se preocupando, porque se existe o fato, a gente fica vulnerável. Os chineses aqui falam muito sobre esse tema, né? Aqui no Feiraguai. Eles falam, mas falam também que existe um fato que a gente só se proteger, que a realidade existe, mas não existe no Brasil ainda, existe lá na China. Então, como a gente tem que fazer o seguinte, se preocupar, porque pode um dia a coisa acontecer aqui no Brasil. Quantos chineses estão trabalhando hoje, ocupando espaço aqui no Feiraguai? Em média de 17 a 20 chineses. 17 a 20? Agora eles trabalham com o que aqui, por exemplo? O trabalho deles é com roupa, óculos, cintos, acessórios. Todos eles praticamente falando português fluentemente, né?
Uma grande maioria fala português fluentemente. Como é o relacionamento do senhor com eles? Claro, o senhor como presidente da Associação de Vendedores Ambulantes aqui do Feiraguai com os chineses. Não, tudo tranquilo, o chinês é uma de manobra, a gente fala muito bem com eles. Ah, é. Bom de manobra, bom de trato, né? Eles são tranquilos. Obrigado, viu, Paulo? Sobre esse assunto, antes eu vou dar o recado aqui do Café 2 de Julho, que tem sabão em pó Omo, lavagem perfeita, pague 700 gramas e leve 800 gramas, R$ 6,99 a unidade. Creme de leite Cativa Poli, 200 gramas, R$ 34,99 a caixa no 2 de julho. E a Farmácia Brito, onde você precisar, é só ligar 3221-7000, a sua farmácia em casa. E a UniFTC, que tem a chance, viu, para você usar o Enem e fazer uma graduação com até 100% de desconto na mensalidade. Não vale para medicina, viu? E tem como você pagar apenas R$ 49,90 na matrícula. Acesse uniftc.edu.br/Enem. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a médica infectologista, a doutora Normeide Pedreira, que está aqui hoje no Acorda Cidade, porque a função do rádio é essa também, não é de esclarecimento e levar informação à população. Nós aqui, aliás, primeiramente, doutora Normeide, muito obrigado por atender o nosso convite, viu? Bom dia. Bom dia, Dilton. Bom dia a todos que fazem o programa Acorda Cidade. Bom dia, ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui prestando esse serviço de utilidade pública. Bom, inicialmente, para a gente ter uma ideia, para começar esse bate-papo nosso aqui, doutora Normeide, o que é o novo coronavírus? O que é? O coronavírus... A gente está falando novo, é por isso? Novo é porque ele já existia? Ou já existe, é isso? E então, o coronavírus, ele já é antigo, ele não é de agora. Ele já causa doença respiratória e intestinal em animais e humanos há muito tempo. Entretanto, parece ter havido uma mutação, e isso está sendo bem estudado, transformando este num novo coronavírus. Então, o novo refere-se ao potencial de gravidade de doença que esse vírus está manifestando, diferente do coronavírus habitual. Nós já tivemos outras epidemias por coronavírus. Nós tivemos síndrome respiratória aguda grave em 2002, pelo coronavírus, que começou na China também. Nós tivemos o do Oriente Médio em 2012. Então, não é novidade o coronavírus causar doença, e nem doença grave. O que acontece é que esse coronavírus que está agora se espalhando tão rapidamente é que tem alguma coisa diferente. Ele provavelmente sofreu mutações e ele está sendo bastante estudado. Inclusive, os chineses conseguiram isolar muito rapidamente o vírus, mapear o vírus. O que é isolar, doutora? Isolar é pegar uma secreção que pode ser um catarro, pode ser qualquer líquido do corpo, e encontrar o vírus ali, identificar e dizer qual é o vírus, dar o nome àquele vírus ou aquela bactéria. Então, os chineses já fizeram isso, já identificaram. Já identificaram que é o corona e que é diferente do outro. O que como se ele tivesse mais forte. O que é que os médicos usam muito esse nome? Seria bom a gente explicar. O que é a mutação do vírus? A mutação é uma mudança na parte genética do vírus, que faz ele ficar mais fraco ou mais forte. Geralmente mais fraco faz ele ficar mais forte. Ou mais forte. Isso. E essas mudanças, elas ocorrem de várias formas, por vários motivos, e isso não é somente com o coronavírus. Por exemplo, o vírus influenza, ele sofre mutações todo ano. Por isso que a vacina é diferente todo ano. Porque o vírus, ele, a cada ano, ele vai se modificando. Isso, o vírus influenza. Felizmente, não são todos os vírus que vivem mudando tanto. Porque senão seria muito difícil se controlar as doenças, porque para a influenza nós temos a vacina,
mas para o coronavírus não temos. Não tem. E para tantos outros vírus que não temos. Qual é a forma de transmissão do coronavírus? É o mesmo da gripe comum, é isso? É bem semelhante. A forma de transmissão é pelo ar, é pela respiração. Então, se você estiver próximo, estiver num ambiente onde tem um doente com coronavírus, esse doente tossir ou espirrar, ele vai espalhar o vírus pelo ar. E há uma grande chance de todos que estão naquele ambiente, ou pelo menos alguns, adquirirem o vírus, porque vai inalar esse vírus, vai respirar um ar que está ali contaminado. Uma outra forma é através de objetos. Então, a pessoa que está infectada pelo vírus, ela espirra ou tosse na mão, no braço, ou em um lenço, e depois, ela com essas mãos contaminadas pelo vírus, ela vai pegar na maçaneta da porta, no celular, na caneta, em vários objetos, e esses objetos também podem transmitir se estiverem contaminados. Se tiver compartilhado ali, já foi. Porque você pode pegar no objeto e passar a mão nos olhos, no nariz ou na boca, entregando esse vírus para o seu corpo. Uma outra forma é compartilhamento de talheres, de copo, de garrafas de beber qualquer tipo de bebida e de pratos. Então, os utensílios do doente, eles devem ser também isolados, devem ser separados para aquele doente. Então é por isso, doutora Normeide, que tem essa preocupação mundial, não é? Porque ela se espalha rapidamente, é isso? Sim, todas as doenças de transmissão respiratória se espalham muito rapidamente. E nós temos um agravante, é que nos países onde os casos estão ocorrendo, é inverno. No inverno, as pessoas tendem a se aglomerar mais, a ficar mais em ambientes fechados. Quanto mais fechado o ambiente e quanto mais pessoas próximas umas das outras, maior o risco de transmissão de doenças por via respiratória. 8h agora, 18 minutos, em Feira de Santana. Estamos na Sala do Povo hoje com a médica infectologista Normeide Pedreira. Uma pergunta que não pode faltar. Inclusive, se as pessoas quiserem também tirar algum tipo de dúvida que a produção não vai perguntar, pode mandar para cá, viu? Através do nosso WhatsApp. Coloca aí, por favor, o menino. Mande sua mensagem de texto ou áudio para o WhatsApp do Acorda Cidade. 98297-4004. O povo quer falar, o povo quer saber. Sala do povo, sala do povo, sala do povo, sala do povo. Essa veio pelo Facebook, é isso? Instagram, Facebook. Você tem aí todas as opções, não é? Para conversar com a gente. Doutora Normeide, tem uma pergunta que diz o seguinte aqui, Dilton, com o mapeamento do novo coronavírus, é possível criar vacina? Quem pergunta é Patrícia Peixoto. É possível criar? Sim, já é um bom caminho para se chegar até uma vacina. O que ocorre é que, para se conseguir vacinas, e vacinas adequadas para proteger a população, é um processo bastante demorado. Quando ocorrem epidemias ou endemias de doenças que se tem uma vacina muito promissora, às vezes se consegue até acelerar um pouco esse processo, mas de qualquer forma é um processo demorado. É demorado. Para né? você ter uma ideia, uma vacina para chegar para o público, ela leva em torno de 10 anos de pesquisa. É claro que Não é numa simples, situação, não é simples. Numa situação como essa, é possível que leve menos tempo. Uma das dificuldades que se tem é mapear o genoma do micro-organismo. Então, é conhecer aquele vírus, é conhecer aquela bactéria. E isso é uma coisa que a gente já tem, né? Então, vai agora ter que descobrir qual é a parte do vírus que é mais importante para fazer a vacina. E vai ter que ver como vai conseguir fazer essa vacina para induzir proteção. E a vacina ela vai sendo testada em números diferentes de pessoas de acordo com a etapa de produção.
Então, é um processo complexo e caro e demorado. Então, produzir uma vacina não é realmente da noite para o dia, mas quanto mais cedo se começa, mais cedo também se conclui. Eu tenho uma outra pergunta que todo mundo deve estar querendo fazer para a senhora. Quais são os principais sintomas? E a gente responde depois do intervalo comercial. Fique ligado, sintonizado, bem informado no Acorda Cidade. O povo quer falar, o povo quer saber. Sala do povo, sala do povo, sala do povo, sala do povo. Olá, Dilton, bom dia. Aqui é Laércio Brito, da Fazenda Lagoa Grande, Maria Quitéria, São José. Dilton, eu gostaria de saber em relação aos chineses que moram aqui em Feira de Santana e têm as suas lojas no comércio da cidade. E alguns deles viajaram para o seu país de origem, para a sua cidade, e deixou uma informação na porta das suas lojas dizendo que eles viajaram e que só retornaria dia 8 de fevereiro. E como está tendo esse caso aí desse novo vírus, o que é que o prefeito Colbert Martins vai fazer com esses chineses que viajaram para sua cidade de origem e que vão retornar no próximo mês? Nesse caso, doutora, o que é que a senhora responde para esse ouvinte, para o Laércio? Bem antes de intervenção do prefeito, temos outras intervenções de autoridades sanitárias internacionais. Então, lá na China, antes dele viajar, e vão verificar se ele realmente deve viajar, se pode viajar. Ao chegar no Brasil, ele também vai ser avaliado para ver se ele pode se misturar à população ou se ele precisa ficar em quarentena. Então, isso... São as barreiras sanitárias chamadas, né? Isso. Na realidade, isso não compete ao prefeito Colbert Martins. Isso é das autoridades internacionais lá na China, em todos os países por onde ele for passar nessa viagem de volta e ao chegar no Brasil também. Verdade. Porque os aeroportos e os portos, eles já estão em estado de alerta e eles já estão investigando as situações para verificar se são passageiros de risco ou não. Inclusive tem um equipamentozinho que está sendo utilizado, ó, coloca assim na pessoa para identificar se está com vírus ou não, não é isso? Aquele aparelhozinho é para isso? Aquele aparelho é um termômetro de infravermelho para verificar se o indivíduo está com febre, porque se tiver febre já é uma suspeita e não de que ele possa estar com alguma doença, inclusive com o coronavírus. Vai para o isolamento. Vamos lá, mais uma? Para tentar liberar todo mundo? Como estão chovendo dúvidas aqui, Dilton, a gente vai sequenciar algumas perguntas e aí a doutora Normeide responde em um pacote. Bora então. A gente tentar atender todo mundo. Bom dia, Dilton. Bom dia, ouvintes do Acorda Cidade. Meu nome é Raimundo de Antônio Cardoso. É assim, Dilton, o que eu percebo na fala da doutora Normeide é que realmente, então, é válida a preocupação em estar realizando o carnaval. Porque se tem essa facilidade de proliferação aí desse vírus, né, através de de aglomerado de pessoas, claro que é complicado, onde o carnaval recebe um número imenso de turistas, né? Então eu acho que é um caso realmente para se pensar. Vocês concordam? Bom dia. E como é que podemos detectar essa doença? Porque ela vem como uma virose. Eu tenho uma mãe de 90 anos mesmo, tá bem gripada, tossindo, entendeu? Já demos o remédio e ainda está com aquele resfriado. Mas existe algum exame local que podemos levá-la para, ou a gente mesmo, para estar fazendo uma prevenção? Bom dia. Pergunta à doutora Normeide se esses produtos que vêm da China, se não vêm também contaminados, que de qualquer jeito são manuseados, né, com as mãos, e aí pode vir o vírus ou ele morre. Dá uma perguntada aí, por favor. Obrigado, bom dia. Além desses questionamentos, doutora Normeide, o Marcos, ouvinte, ele quer saber se é necessário que a gente mude a alimentação de alguma forma para fortalecer o sistema imunológico. Um outro pergunta se a máscara protege de fato de uma contaminação.
Outro ouvinte quer saber referente a pessoas com asma, se elas têm maior propensão a pegarem o vírus. É uma dúvida do Eduardo Azevedo. E um outro quer saber se há transmissão ao manusear objeto, como já foi perguntado, referente ao material que vem da China, por exemplo. Pois não, doutora Normeide. Então, são várias perguntas, vamos ver. Parece que aí aqui. a gente já contempla a Sim. população quase toda, viu? É verdade. Então, nós não temos casos confirmados no Brasil. Esse é o primeiro ponto, né? É o primeiro ponto. Então, não parece haver, no momento, uma preocupação em ter que suspender o carnaval. As medidas da vigilância epidemiológica e da vigilância sanitária que estão sendo tomadas para tentar evitar que o vírus entre, que chegue ao Brasil, tentar evitar que pessoas doentes se misturem à população, são medidas realmente importantes. Então, para o momento, não parece haver uma indicação, uma necessidade de suspender o carnaval. Agora, lembrar que cada pessoa deve se proteger também, pensar na sua proteção individual, não esperar somente pela proteção coletiva, porque se cada um fizer a sua parte, também estaremos nos protegendo e protegendo os outros. E qual é a minha parte? Evitar contato com doentes, né? Ter uma boa higiene, lavar as mãos com frequência após tocar objetos, ter sempre um álcool gel na bolsa. Agora, lavar a mão e passar álcool gel é algo rápido? Não. Lavar a mão tem que durar pelo menos 20 segundos. Passar um álcool gel na mão também tem que esfregar a mão pelo menos 20 segundos, porque você está acostumado a ver que alguém parece que tem medo da água, introduziu a mão debaixo da torneira, tá tirou tirando. rápido, não precisa passar sabão, não é assim, é água e sabão para uma lavagem boa de mãos. O álcool gel não é aquela gota minúscula aí, deu uma esfregadinha e acabou, não. Você tem que passar um álcool gel numa porção um pouco maior e esfregar as mãos entre os dedos, em todas as partes da mão. Então, se nós tivermos boas condições de higiene, evitarmos ficar tocando em objetos sem fazer essa higiene depois, se evitarmos contato com o doente, evitarmos passar a mão em olho, boca e nariz, nós já estamos em meio caminho andado para a nossa prevenção. Foi a próxima? E também não compartilhar objetos que possam se contaminar com saliva, como garrafas, copos, talheres e pratos. É o mesmo sintoma, são os mesmos cuidados pelo que eu estou entendendo, doutora Normeide, a transmissão é a mesma transmissão da gripe. Da gripe, isso, Você está no lugar, o senhor começa a espirrar, pode ter certeza que aquele vírus, se você não tiver uma boa resistência, você já está gripado. Exatamente. Agora, como detectar a doença? Para detectar a doença é pelos sintomas clínicos, que são sintomas semelhantes ao da gripe mesmo, tosse, dor de garganta, febre, dores no corpo. Algumas pessoas que têm coronavírus podem ter diarreia também, porque o vírus pode levar a alterações intestinais, mas de modo geral é doença respiratória. E esse novo coronavírus, o diferencial dele é que ele rapidamente evolui para insuficiência respiratória. Então é uma falta de ar importante que vai piorando. Então o diferencial dele é a gravidade e o risco de complicação e de morte. Então a pessoa começa com sinais de gripe, pode evoluir para pneumonia e para insuficiência respiratória e pode chegar até a morte. Mas é todo mundo que vai morrer? Não. Tem pessoas com infecção pelo coronavírus que podem não ter sintomas, inclusive, ou ter sintomas leves. O novo coronavírus, ele ainda não é tão conhecido a ponto da gente detalhar muita coisa. É um vírus que está se apresentando e esse conhecimento pode demorar um pouquinho mais. Então, clinicamente, é isso. E a detecção a nível de laboratório é um material de nasofaringe, é tipo um catarro mesmo, lá atrás que se colhe através do nariz com um equipamento como se fosse um cotonete gigante, que se passa pelo nariz e colhe uma secreção bem lá atrás, bem lá dentro.
E essa secreção, então, ela passa por um exame para ver se o vírus está ali. Esse não é um exame disponível para a população geral, né? É um exame que alguns países já têm, outros não, e que aos poucos vai chegar em todos os lugares se essa epidemia continuar. Tem o do equipamento, já respondeu? Não, né? Se os equipamentos que estão chegando da China, eles podem se estar os contaminados? produtos da China Sim. podem estar contaminados. Esses produtos, eles, na sua maioria, vêm de navio. Levam 1 mês, 2 meses, às vezes até mais, para chegar aqui. Então, não é um tempo suficiente para a sobrevivência do vírus nesses materiais, pelo conhecimento que se tem. Agora, esse novo coronavírus é preciso que se informe informe a sobrevivência dele em objetos, por quanto tempo, em que condições de ambiente, porque cada micro-organismo ele vai sobreviver em determinadas temperaturas, em determinadas condições ideais para eles. Então, esses produtos levam tanto tempo para chegar que não se espera que esteja contaminado. Melhorar a alimentação e a asma. Quem tem asma está mais propenso? Então, em relação a melhorar a alimentação, isso não é algo que deve ser feito Só pra por isso, causa do né? coronavírus. É verdade. Mudar estilo de vida tem sido comprovado de que salva a vida de todo mundo. Mudar estilo de vida em relação a ter uma alimentação saudável e a praticar exercícios, isso aí serve para evitar a grande maioria das doenças. Então, quem não mudou estilo de vida, muda imediatamente, não por causa do coronavírus, e não desiste de manter um estilo de vida saudável porque a epidemia acabou. Então, a gente tem que manter estilo de vida saudável a vida toda. Agora, sim, ter uma boa alimentação, manter-se hidratado, diminuir o nível de estresse, ter uma carga horária de sono adequada, isso aumenta a defesa do indivíduo, sem dúvida, que melhora a imunidade. Em relação à asma, de modo geral, os doentes crônicos, eles têm um risco maior de complicações de doenças infecciosas, virais e bacterianas. A asma é uma doença respiratória e crônica. Tem asma leve, moderada e grave. A asma que mais apresenta um risco de complicações é a asma grave e até a moderada. A asma leve geralmente complica menos. Esses doentes de asma, qualquer que seja a doença respiratória que eles têm um risco realmente de complicar, que é maior do que de outras pessoas sem asma. Mas doentes crônicos, de modo geral, doentes do coração, diabéticos e outros, eles têm um risco maior de complicar com as doenças, inclusive com o coronavírus. E os idosos também. A mortalidade dos idosos por esse vírus, ela é muito superior à mortalidade dos adultos. E a incidência de complicações também. E uma outra pergunta aqui, se a máscara protege, né? A máscara protege, sim, mas tem que se saber usar também. Você não pode usar a máscara e depois botar no bolso ou na bolsa e mais tarde usar de novo. É uma máscara descartável. E a máscara cirúrgica, que é essa máscara comum, ela protege, e tem uma outra máscara que é usada pela equipe de saúde que vai fazer procedimentos com maior risco de contaminação ou em situações até para outras pessoas, em situações que têm um risco mais alto. Mas para a população geral, nas ruas, é a máscara cirúrgica mesmo. 8h42, doutora Normeide Pedreira, infectologista, você que ligou o rádio agora, estamos falando sobre o novo coronavírus. Aliás, só reforçando, quem tem asma, uma simples gripe pode evoluir para um caso mais sério, não é? E ter que ir urgentemente para o hospital. Beto. 8h42, o Pré da Vivo tem uma super novidade. Com o Vivo Pré, por apenas R$ 14,99, você tem 15 dias para aproveitar
3 GB de internet na velocidade 4.5G, ligações ilimitadas para qualquer operadora do Brasil e WhatsApp ilimitado para o envio de mensagens e chamadas de voz. Compre o seu chip e cadastre-se em vivo.com.br/pré ou no app Meu Vivo. Venha ser Vivo Pré. E olha, hoje você pode aproveitar também o verão de ofertas MG Veículos Caoa Chery. Isso mesmo, vá conhecer o Arriso 5. Motor 1.5 turbo de alta performance, 150 cavalos, câmbio automático CVT, 7 velocidades, muito conforto, espaço e design. A partir de R$ 69.990 com taxa zero e entrada mais 24 parcelas mensais e IPVA grátis. Os veículos da Caoa Chery são fabricados no Brasil e têm 5 anos de garantia. MG Veículos, a sua concessionária Caoa Chery em Feira de Santana, ali na Avenida Noy de Cerqueira, WhatsApp 98870-3200. SAF, Plano Assistencial Sem Limite de Idade. SAF, um plano que vale por muitos. Novo endereço na Avenida Sampaio, número 204, ao lado do Hotel Sampaio. E o centro de velório na Noy de Cerqueira. Ligue 3626-0585. O Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI, Vanilda Barros Boaventura, na Rua Nova, é a primeira da cidade a ter equipamento de captação de energia solar. O investimento de R$30 mil vai gerar uma boa economia aos cofres da Prefeitura. É o governo municipal investindo em questões importantes como sustentabilidade e energias renováveis. Prefeitura de Feira, a gente segue em frente. Eu quero só lembrar para você que a Gazin tem 6 lojas em Feira de Santana e está colocando todo o estoque à disposição, fechando negócios com facilidade para você, viu? Zerando o estoque Gazin, colchão Supremo densidade 40, solteiro somente R$ 489 em 10 vezes sem juros. Cama Box New York solteiro com molas ensacadas, R$ 699 em 10 vezes sem juros. Diga que ouviu aqui no Acorda Cidade, viu? Esse anúncio, você vai ter um desconto especial na Gazin. Pois não, Arisa? Mais dúvidas chegando aqui pelo nosso WhatsApp, Dilton. Um ouvinte quer saber se é mito ou verdade que o novo vírus na China tem a ver com ingestão de carnes de animais, exemplo de cachorro, gato, rato, cobra. E um outro ouvinte pergunta se a ingestão de chá de erva doce pode evitar o contágio com o vírus. O morcego, inclusive, eu li uma matéria que provavelmente, não é? Que eles comem tudo lá, não é? Que aparecer de inseto, o chinês come tudo. Sopa de morcego, ensopado de cobra. Eu li uma matéria no G1, no início aí do surgimento do vírus, que poderia, mas depois eu não sei se confirmou, doutora Normeide. Então, esse vírus, ele está presente em alguns animais, ele infecta animais, infecta humanos, e essa epidemia atual acredita-se ter começado no mercado que comercializa animais vivos, vários tipos de animais, para consumo humano. O cozimento desses animais é algo que pode evitar a doença, mas é um novo vírus e é preciso que se saiba um pouco mais qual é a temperatura que inativa esse vírus, que mata esse vírus, para ver se o cozimento ele pode destruir o vírus ou não. Tem que se conhecer um pouco mais sobre isso. Mas acredita-se sim que tenha vindo desse mercado de animais vivos para a comercialização para alimento humano. 8h47. Tem mais alguém aí para falar? Tem mais alguma pergunta? Então eu vou por aqui, viu? Nesse caso, doutora Normeide, o tratamento, ele já está definido? De que forma está se tratando? Não há um tratamento específico contra o vírus. Tá. Por exemplo, para o vírus influenza tem remédio, tem tratamento específico. Para esse vírus, não há um tratamento específico. O que é feito? São medidas gerais para melhorar o estado geral do paciente e principalmente para melhorar o respiratório do paciente. Então, são medidas que a gente chama de suporte, manter o paciente hidratado, manter oxigenado, e cada paciente, na dependência da gravidade,
vai precisar de medidas diferentes. Mas o suporte de oxigênio é o mais importante para esses pacientes que desenvolvem insuficiência respiratória. Duas preocupações diante dos fatos abordados aqui e das explicações da senhora. Primeiro, o exame, que a senhora disse que me parece que aqui no Brasil a gente não está disponível para toda a população. Essa é uma preocupação minha. E uma outra é que nós não temos estrutura hospitalar, viu, para uma epidemia de um vírus como esse. A senhora concorda comigo? Bom, em relação ao exame, Sim. nós não temos para a população geral, mas certamente que os casos suspeitos e que estão sob investigação, Sim. eles com certeza têm acesso ao exame. Com certeza o Ministério da Saúde já tomou essas providências. Mas assim, se eu tiver com os sinais de resfriado ou gripe, Sim. e eu quiser fazer Porque o exame... hoje o paciente pede, né? Doutora, eu quero fazer esse exame Isso, aqui. Não pode. Não tem. Não é assim? Não está disponível Entendi, comercialmente para a população Mas geral. se chegou no hospital, está com a suspeita... Chegou no hospital, está suspeito de ter o coronavírus, esse paciente tem Vai que ser ter. transferido para onde tiver recurso de cuidar e de investigar. E aí as autoridades nacionais vão tomar conta do caso e vão investigar e resolver. Em relação à estrutura hospitalar, nós temos excelentes hospitais, mas eles estão concentrados nas cidades maiores e excelentes profissionais, mas que em epidemias têm que ser capacitados para enfrentar essas epidemias, e os hospitais também têm que ser aparelhados para isso. Então, se o paciente precisa de suporte ventilatório, ou seja, de oxigênio oferecido por máquina, então tem que ter essas máquinas. Nem todos os hospitais têm, só os hospitais de complexidade maior. Então, unidades de saúde mais simples, para atender doenças mais simples, não vão conseguir dar conta dos casos graves. Entendi. Pois não, Arisa? Doutora Normeide, ficou pendente a resposta referente ao chá, e por incrível que possa parecer, inúmeros ouvintes nos enviaram essa pergunta. Se o chá de erva doce, ele dá um bloqueio que seja... Médico não gosta de falar de chá, viu, pessoal? Porque não tem respaldo científico, mas fique à vontade, doutora. Na verdade, há muitas plantas que já têm evidências científicas de que tratam algumas doenças. Entretanto, não há essa ligação entre o chá de erva doce e a prevenção de doenças infecciosas. E até se houvesse, não seria o chá, porque existe uma diferença entre fitomedicamento e aquele medicamento de planta que você faz em casa. Então, o fitomedicamento, ele tem uma quantidade da planta que já foi testada, que já foi estudada e que foi aprovada para tratar uma doença. E aquele chá caseiro, aquele xarope caseiro, você não tem essa dosagem de substância. Então, ele não é capaz de tratar nem de prevenir doença. Qual é o público-alvo que está sendo mais atingido? A gente conversou em off, não foi, doutora? Isso. Eu perguntei para a senhora sobre crianças e adultos, a senhora disse não. Isso. Crianças não estão, assim, não fazem parte do maior número de doentes. Atualmente. Né? Crianças e adolescentes não têm adoecido como adultos. Então, os adultos é que estão sendo o maior alvo, público. Né? Então, quem está sendo mais acometido pela doença é adulto e também idoso. Idoso tem. Lembrar que idoso tem um risco muito maior de morrer pela doença, de complicar e morrer. Para a gente fechar esse nosso bate-papo esclarecedor, que é o objetivo do rádio, eu agradeço mais uma vez a senhora por prestar esses esclarecimentos à nossa população. A diferença dessa doença agora para a gripe comum. A senhora falou, mas só para a gente fechar. Isso. Porque está se confundindo, não é muito com a gripe. Para não ter pânico. Isso. Não é para a gente dar uma clareada. A diferença é a evolução para complicações. Sim. Então, é uma evolução para uma falta de ar em quem não costuma ter falta de ar. Porque o asmático, por exemplo, se ele tiver um resfriado, ele vai ter falta de ar. Né? Mas é aquela pessoa que
Que tem uma Começa gripe normal e não como se não fosse uma evolui. gripe e piora rápido Sim. e fica com falta de ar e tem que ir logo para o Pro médico, hospital né? para ser avaliado. Tem Se que ele está buscar. com falta de ar, ele está gripado e está com falta de ar, ele tem que ser Procurar avaliado. unidade de saúde urgente. Tem que ser avaliado por um médico, o médico encaminha, faz o encaminhamento de acordo com a gravidade do quadro. Doutora Normeide, muito obrigado, viu? Vamos colocar no podcast do Acorda Cidade, tá? Essa entrevista para as pessoas que quiserem tirar dúvida. Né? Vai ser feita também uma matéria escrita para o acordacidade.com.br, porque a nossa missão é essa, é propagar informação, compartilhar. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar discutindo um tema tão atual, importante, tão relevante, e me coloco à disposição sempre que vocês considerarem que contribuirei, estarei aqui com vocês. Um bom dia para todos. Os pacientes estão esperando a senhora para Sim. atendimento. Pode seguir, viu? Diga Sempre, que foi, vida de médico é complicada. diga que foi por uma causa justa o atraso, viu? Espero que estejam nos ouvindo, né, Com Nilton, certeza. enquanto aguardam. É verdade. A infectologista doutora Normeide Pedreira, o tema coronavírus.